Olá, neste vídeo eu vou mostrar o que é o Carnê-Leão, quais as pessoas estão obrigadas, quais os rendimentos estão sujeitos ao Carnê-Leão, quais as deduções são permitidas e o que é o livro caixa. E também como calcular e recolher imposto. Esta é a primeira parte desta aula. Na segunda parte eu vou mostrar como preencher na prática o demonstrativo do Carnê-Leão Web lá na página da Receita Federal na internet. Eu sou o Arlen Silva, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e seja muito bem-vindo ao canal Tributário na Prática. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeira parte, vou dar explicações gerais e necessárias para o perfeito entendimento do Carnê-Leão. E na segunda parte, o preenchimento na prática do demonstrativo Carnê-Leão, lá na página da Receita Federal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O que é o Carnê-Leão? O Carnê-Leão é a tributação do imposto de renda pessoa física sob a forma de recolhimento mensal obrigatório pelo contribuinte pessoa física residente no Brasil que receber rendimentos de outra pessoa física ou de pessoas do exterior. Então, o Carnê-Leão é uma forma de recolhimento do imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda é um tributo, da espécie imposto e incide, ou seja, tem seu fato gerador sobre qualquer renda, sobre qualquer acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte. Houve geração de riqueza, há incidência do imposto. A regra do imposto é sempre a universalidade, ou seja, todos devem pagar, a não ser que houver determinação expressa na legislação sobre a dispensa de pagar o imposto, que é, por exemplo, os casos de isenções. O recolhimento tem que ser mensal. Mas espera aí, eu faço declaração de imposto de renda uma vez por ano e ali eu faço recolhimento do imposto. Como é que esse negócio de tem que ser mensal? Bom, na legislação brasileira existe a figura ali do responsável tributário. Então, uma pessoa física, muitas vezes, ela presta serviço ali com uma pessoa jurídica, ou ela tem vínculo empregatício. Então, aquela pessoa, o empregador ou a pessoa jurídica, são responsáveis pelo recolhimento do imposto. Então, por isso que há essa sensação de que você não é obrigado a recolher o imposto todo mês, você só vai ter que recolher lá na declaração de imposto de renda. Na verdade, a declaração de imposto de renda é uma prestação de contas de um período que é anual. Então, pode ter certeza que se você não recolhe imposto de renda todos os meses, é porque alguém está recolhendo para você. E quando é que eu devo considerar o recebimento? A gente viu aqui que o imposto é sobre quando a pessoa física receber rendimentos. E quando é que é considerado esse recebimento? Considera-se recebimento a entrega de recurso ao beneficiário, ainda que mediante depósito em instituição financeira em seu nome. Então, o regime de reconhecimento dos rendimentos da pessoa física é o regime de caixa. Ele se difere, por exemplo, do regime de competência, que é o regime mais comum das empresas. E quem está obrigado ao Carnê-Leão? A pessoa física que recebe rendimentos de outras pessoas físicas ou do exterior. Ok? Por exemplo, trabalho sem vínculo empregatício, de autônomos, profissionais liberais, serventuários da justiça, os titulares de cartório, os leiloeiros, locadores, etc. Então, qualquer pessoa física que receber rendimentos de pessoa física deverá, então, oferecer essa tributação, deverá, então, estarão sujeitos ao Carnê-Leão, exceto se for trabalho com vínculo empregatício. Nesse caso, ele não vai ficar sujeito ao Carnê-Leão, porque independe se é pessoa física ou jurídica, mas isso é uma exceção. E é qualquer valor? Bom, qualquer valor que uma pessoa de rendimento que uma pessoa física receber de outra pessoa física ou do exterior está sujeito à incidência do imposto de renda. Essa é a regra geral. Tem as exceções lá, mas é só quando a lei determinar expressamente. Uma delas é, por exemplo, a pessoa recebeu um rendimento que está naquela faixa ali de isenção, de não tributação da tabela progressiva do imposto de renda. Nesse caso,
ele não vai ter que recolher o imposto, porque ficou abaixo ficou naquela faixa ali de isenção, ele não vai recolher o imposto, então também não estará obrigado a preencher o Carnê-Leão naquele determinado mês. Mas, veja bem, esse rendimento continua sendo tributado, né, tributável, e ele será somado aos outros rendimentos lá na prestação de conta, que é a declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda. Então, para facilitar, eu aconselho até que mesmo que o valor tenha ficado ali abaixo tenha ficado na faixa de isenção para determinado mês, é interessante que você faça o preenchimento, até para você ter um controle e também quando chegar a época da declaração de imposto de renda, você só vai exportar aquelas informações ali para a declaração de imposto de renda. Vai ficar bem mais fácil. E no caso dos serviços, por exemplo, eventuais, olha, eu trabalho com vínculo empregatício, por exemplo, mas num determinado mês do ano eu prestei um serviço. Então tem que fazer o Carnê-Leão para aquele mês específico que você prestou o serviço sem vínculo empregatício, ok? Desde que seja para pessoa física ou pessoas do exterior. E quais os rendimentos estão então sujeitos ao Carnê-Leão? A regra geral é que todos os rendimentos recebidos de pessoa física ou de pessoa exterior estão sujeitos ao Carnê-Leão. A regra, né, é a universalidade. Existem algumas exceções que eu vou citar aqui, vou citar duas. Uma exceção que eu já até citei, que é o caso do empregador pessoa física, né? Então você está recebendo um rendimento de pessoa física, mas esse rendimento não vai estar sujeito ao Carnê-Leão. Por quê? Porque é um trabalho com vínculo empregatício. Então, o empregador, mesmo que seja pessoa física, ele será então responsável por calcular, reter e recolher aquele imposto. O outro caso, né, num sentido inverso, é dos serventuários de justiça, os serventuários da justiça, os cartórios. Os cartórios, na verdade, para fins de imposto de renda, são pessoas físicas, né? É o titular do cartório que é tributado. Então, esse titular do cartório, ele vai oferecer, ele vai estar sujeito ao Carnê-Leão, não só os rendimentos recebidos de pessoa física do exterior, mas também os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ou seja, no caso dos cartórios, tanto rendimentos recebidos de pessoas físicas, como rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, estão sujeitos ao pagamento mensal do Carnê-Leão. Então, só para fixar aqui, recebeu o rendimento, pessoa física recebeu o rendimento de outra pessoa física. Tem que fazer o Carnê-Leão, exceto se essa pessoa física for empregador, exceto se for um rendimento com vínculo empregatício. Pessoa física recebeu o rendimento de pessoa jurídica. Não tem que fazer Carnê-Leão. Cartório recebeu o rendimento de pessoa física. Tem que fazer Carnê-Leão. Cartório recebeu o rendimento de pessoa jurídica. Também está sujeito ao Carnê-Leão. Ok? Aqui tem alguns exemplos. Esses exemplos aqui, essa lista aqui, ela não é uma lista exaustiva, porque a regra geral é a incidência, que nós temos apenas alguns exemplos, que são talvez os rendimentos mais comuns. Vamos lá. O trabalho sem vínculo empregatício, que é o trabalho realizado por autônomos, por profissionais liberais, ele está sujeito, então, ao Carnê-Leão, quando os rendimentos foram recebidos de pessoa física ou pessoas jurídicas, ou pessoas físicas ou jurídicas do exterior. Locação e sublocação de bens móveis e imóveis, arrendamento e subarrendamento. A pensão alimentícia, até 2022, ela era um rendimento aqui tributável, inclusive sujeito ao recolhimento mensal do Carnê-Leão. Mas, por uma decisão do STF, que aconteceu em 2022, foi interpretado que rendimentos de pensões, isso aqui é pensão familiar, né? Que é de divórcio, separação, é devida ao ex-cônjuge, aos filhos, né? Essa pensão ela foi considerada pelo STF como rendimento
não tributável. Então, não está mais no campo de incidência do imposto de renda e nem está obrigado a fazer carnê-leão no caso das pensões. Prestação de serviço à embaixada, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou organismo internacional. Aqui é o seguinte, apesar dessas entidades aqui normalmente estarem constituídas no Brasil como pessoas jurídicas, elas não são consideradas pessoas jurídicas nacionais. Então, elas são consideradas pessoas jurídicas estrangeiras. Então, se você prestou um serviço para uma dessas entidades, você está obrigado, então, a fazer o recolhimento mensal pelo carnê-leão. Prestação de serviço de representante comercial autônomo, intermediário na realização de negócios por conta de terceiro. Aqui tem um detalhe, muitas pessoas falam assim, eu sou representante comercial. Ok, mas o que você faz? Você recebe uma comissão? Não, eu compro mercadorias de uma determinada marca e revendo na minha loja, mas é só daquela marca. Eu represento aquela marca. Bom, mas para fins de imposto de renda, isso não é uma representação. Isso é você, nesse caso, se você compra e revende, você é um comerciante. E os comerciantes, eles são equiparados à pessoa jurídica. Então, mesmo se você é uma empresa individual, a forma de tributação desse comércio é equiparado a uma pessoa jurídica. O caso aqui do carnê-leão é para aquele representante comercial que representa em nome de terceiros, que recebe ali uma comissão sobre vendas, ok? Os emolumentos e custas dos serventuários da justiça, já falei, né? O faturamento do cartório. O faturamento do cartório, o cartório, provavelmente, os cartórios estão constituídos ali como pessoa jurídica, né? Tem um CNPJ, mas para fins de imposto de renda é considerado que o titular do cartório é uma pessoa física. Então, aquele faturamento do cartório, na verdade, é um rendimento de pessoa física, ok? A prestação de serviço de transporte de carga, no mínimo, 10% do total dos rendimentos recebidos. Então, é o faturamento. Do faturamento, você vai lançar lá no carnê-leão, no mínimo, na base de cálculo, né, do carnê-leão, no mínimo 10% do faturamento. E no caso do serviço de transporte passageiro, no mínimo 60% do faturamento. E aqui também o item 10, rendimentos decorrentes da atividade de leiloeiro. Como eu disse, essa lista não é exaustiva, é apenas uma lista de exemplos, né? Bom, aqui também é bom observar aqui também que esse transporte de carga também estão incluídos, né? Como transporte de carga, os tratores usados na agricultura, terraplenagem, colheitadeiras, tudo isso também é transporte de carga. E como transporte passageiro, nós temos aqui também o táxi, o Uber, né? Também é um serviço de transporte de passageiros. Bom, com relação aos rendimentos do exterior, eles precisam ser convertidos, né, para a moeda nacional. Se eles foram recebidos em moeda estrangeira, eles precisam ser convertidos na moeda nacional. E tem uma regra aqui, e a regra precisa ser essa. Eu vou ler aqui. Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, bem como o imposto pago. Esse imposto pago aqui é quando você paga imposto no exterior e você vai poder compensar no Brasil. Isso aí são naqueles casos em que há acordos para evitar a bitributação e também outros casos que a legislação prevê. E também as despesas. Se você tiver despesas lá para manutenção da atividade, você também vai poder utilizar essas despesas como dedução, é claro, e devem ser convertidas utilizando esse método aqui, ó. Devem ser convertidos em dólar dos Estados Unidos da América pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos na data do recebimento. Veja bem, se está em uma moeda diferente do dólar, você vai converter em dólar na data do recebimento. Por exemplo, eu tenho lá, dia 15 de janeiro, eu recebi tantos em euros. Naquela data, você vai transformar
aquele valor em dólar dos Estados Unidos. E em seguida, em reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento. Veja bem, então eu tenho lá, naquele exemplo lá, eu tenho euros, recebi euros em 15 de janeiro. Então, naquele momento, naquele dia ali que eu recebi, eu vou transformar em dólar dos Estados Unidos. E depois vou transformar em reais pelo dólar dos Estados Unidos fixado no último dia da quinzena anterior. Nesse caso, do exemplo nosso, 15 de dezembro. É assim que você deve fazer a conversão de moeda estrangeira para reais. E as deduções? O que pode ser deduzido desses rendimentos? Bom, as deduções, desde que não tenha sido utilizado como dedução de rendimentos sujeito à retenção do imposto na fonte, são admitidas as seguintes deduções na base de cálculo do imposto. Bom, o que quer dizer isso aqui primeiro? Quer dizer o seguinte, que algumas deduções, se você, por exemplo, tem um trabalho com vínculo empregatício, essas deduções já podem ter sido utilizadas como base de cálculo do imposto lá pela sua fonte pagadora. Você entregou as informações para a fonte pagadora, ou ela já tinha essas informações, e ela utilizou essas deduções para calcular o seu imposto e reter na fonte. Ok? Se aconteceu isso, você não pode deduzir isso no Carnê-Leão, porque senão você estaria deduzindo em duplicidade. Ok? Então, vamos lá. Contribuição previdenciária oficial, dependentes, pensão alimentícia e livro caixa. Se você tem outras fontes pagadoras e lá nessa fonte pagadora já foi utilizada a dedução de contribuição previdenciária oficial, dependente, pensão alimentícia, livro caixa é muito difícil, eu acho que não vai acontecer. Mas essas três aqui, se já foram utilizadas lá para calcular o imposto pela sua outra fonte pagadora, você não pode utilizar essas despesas como dedução do seu Carnê-Leão, ok? Bom, agora vamos falar do livro caixa. O que eu vou registrar no livro caixa? Eu vou registrar no livro caixa os meus rendimentos, todas as despesas indispensáveis à manutenção da atividade, como aluguel, água, luz, telefone, contratação de pessoal, material de consumo, etc. As deduções, nas deduções do livro caixa, não podem ser utilizadas para rendimento de aluguel, nem rendimentos de transporte. Bom, o rendimento de aluguel não usa livro caixa. O que você pode deduzir no aluguel? Pode ser deduzido despesas como condomínio, taxa de administração do imóvel, impostos, que foram suportados pelo locador. Então, se é o locador que paga, ele pode deduzir isso do rendimento de aluguel. Aqui, pelo menos na minha cidade, é comum nos aluguéis, o locatário é que fica responsável pelo pagamento do condomínio e do IPTU, por exemplo. Então, nesse caso, o locador ele não pode deduzir esses valores do aluguel, porque não foi ele que suportou essas despesas, esses gastos. Mas, por exemplo, o gasto com a taxa de administração da imobiliária, né, que administra aquele imóvel, ele pode sim abater ali nos rendimentos de aluguel. E também, se ele pagar um valor ali de sublocação, ele também pode abater esse valor do aluguel. E no caso aqui do serviço de transporte, né, dos rendimentos do serviço de transporte, também não pode utilizar o livro caixa. Por quê? Porque a legislação já presume ali que o rendimento, né, do transporte de carga é 10% do total do serviço prestado. Então, não pode abater mais nada, né? Ele não pode utilizar o livro caixa. Pode abater com contribuição previdenciária, dependentes e pensão, mas o livro caixa não pode utilizar. Mesma coisa ali para o transporte de passageiro, né? Que tem uma presunção de que o rendimento
é de 60% do valor do faturamento. Algumas observações aqui sobre o que se pode registrar como dedução no livro caixa. Como foi dito, no livro caixa eu vou registrar todas as despesas indispensáveis à manutenção da atividade, como aluguel, água, luz, telefone, contratação de pessoal, material de consumo, etc. Algumas observações aqui, que é o seguinte, por exemplo, despesa de transporte. Despesas de transporte, não confunda lá com rendimento de serviço de transporte, não, aqui é despesas de transporte. Despesas de transporte não são dedutíveis. Então, se você tem uma atividade e tem um veículo dedicado àquela atividade, você não pode abater nenhuma despesa com esse veículo, por exemplo, nem IPVA, nem combustível, nem manutenção. Eu viajo para fazer a prestação de serviço ou para exercer a minha atividade. Também você não vai poder usar essas despesas de transporte como dedução do livro caixa, exceto se você for um representante comercial. Só o representante comercial ele pode usar as despesas que ele tem com o veículo para o deslocamento, porque para o representante comercial é permitido deduzir, então, despesas com transporte. Tickets de caixa. É o seguinte, você vai registrar as deduções do livro caixa e você vai precisar comprovar essas deduções por meio de documentos idôneos. Os tickets de caixa, eles são documentos muito simples, normalmente não tem nem o nome do fornecedor, do serviço, CNPJ, endereço, não tem essas informações. Às vezes também não tem o nome ali do comprador ou do tomador de serviços. Então, esse documento ele não é válido para comprovar as despesas do livro caixa. O ideal é que você tenha recibo, e esse recibo tem que ter todas as informações ali, identificar claramente quem é o fornecedor de serviço ou produtos, identificar claramente quem é o comprador, o tomador de serviço, o que está sendo comprado, qual serviço está sendo prestado. Então, o recibo tem que ter todas essas informações. E no caso de mercadorias, o ideal é que seja uma nota fiscal. Esse ticket comum, ele não é hábil para comprovar as despesas do livro caixa. Bens e direitos. Bens e direitos não são dedutíveis lá no livro caixa, não são dedutíveis para fins do Carnê-Leão e nem do imposto de renda lá na declaração de ajuste anual. O que for consumido durante a prestação de serviço, bens consumíveis, material de escritório, materiais, por exemplo, os materiais que o dentista usa lá no consultório dele, que o médico usa, tudo isso pode ser deduzido no livro caixa, porque eles são consumidos na prestação de serviço. Agora, por exemplo, mobília, um prédio, veículos, esses bens, eles não são dedutíveis, não tem como deduzir eles, são bem duráveis e eles não podem ser deduzidos no livro caixa. Despesas comuns com a residência. A pessoa presta serviço no mesmo lugar onde ela reside. Então, essas despesas, quando elas puderem ser computadas, quando elas puderem ser medidas, elas podem, então, ser deduzidas no livro caixa. Se elas não puderem ser medidas e for um espaço comum, a pessoa, o contribuinte, vai poder deduzir, então, 1/5, 20% do total dessa despesa, com aluguel, água, luz, telefone, condomínio. 20% dessas despesas vão ser consideradas, então, despesas da atividade e vai poder ser deduzido lá no livro caixa. Se puder ser medido, já lança a despesa medida, por exemplo. Eu tenho como medir lá o meu consumo de energia. Então tem que ter um aparelho, provavelmente esse aparelho vai seguir as especificações técnicas, mas se não, você usa 20% ali como atividade, ok? Benfeitorias em imóvel próprio não são dedutíveis. Publicações, se forem publicações técnicas daquela atividade, técnica, então você pode deduzir também
as despesas com essas publicações. Roupas especiais. Roupas especiais, uniformes, macacão, jaleco. Essas roupas especiais, as despesas com essas roupas podem ser deduzidas. E o terno? Eu sou advogado e uso terno. Preciso usar terno na minha atividade. Bom, o terno não é uma roupa especial. Então, o advogado não pode deduzir o terno, ou qualquer outra pessoa que usa terno. Porque o terno não é roupa especial, é uma roupa comum. Pode ser usado em batizado, casamento, qualquer lugar. Ok? Propaganda. Propaganda também pode ser deduzido, desde que devidamente comprovada. Participação em congressos e seminários. Se for um seminário, se for um congresso ou seminário técnico daquela atividade, pode ser deduzido. Por exemplo, um médico vai num seminário sobre a medicina. Então, sobre seminários de medicina. Então, ele pode deduzir ali aqueles gastos, né, com aquele seminário no livro caixa, exceto com os acompanhantes, é claro. Mas eu participei de um seminário sobre investimento em criptomoeda. Eu sou um médico e participei de um seminário de investimento sobre criptomoeda. Nesse caso, não pode deduzir. São apenas seminários técnicos voltados para a atividade daquele profissional. Arrendamento mercantil e leasing não são dedutíveis. Depreciação de bens não são dedutíveis. E esse detalhe aqui, o serviço prestado por pessoa jurídica é o seguinte, aqui não a observação aqui é o seguinte, você pode lançar lá no livro caixa, né, no Carnê-Leão Web, também os rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Eles não estão sujeitos ao Carnê-Leão, né, rendimentos recebidos de pessoas jurídicas do Brasil. Eles não estão sujeitos ao Carnê-Leão, mas você pode registrar lá. Qual a vantagem disso? Primeiro, ele vai ficar lá controlado, né? Você tem uma visão ali integral da sua renda, do seu rendimento, e depois você pode também transportar isso, exportar essas informações para a declaração de ajuste anual, ok? Eles não entrarão no cálculo do Carnê-Leão, exceto o caso do titular de cartório, né? Mas aí é uma exceção. Mas esses serviços prestados a pessoas jurídicas pode ser registrado lá no livro caixa, não estão sujeitos ao Carnê-Leão e serão automaticamente exportados lá para a declaração de ajuste anual. Por isso que é interessante você manter registrado também no livro caixa os serviços prestados a pessoas jurídicas, ok? As deduções, é claro, estão limitadas ao valor dos rendimentos recebidos, né, no mês, mas se houver excesso de despesas, por exemplo, né, eu posso passar para o mês seguinte. Então, um exemplo numérico aqui. Em determinado mês eu tive um faturamento lá na minha atividade de 30 mil, mas eu tive despesas de 40 mil. Então, excederam as receitas. Eu posso passar para o mês seguinte. E posso fazer isso o ano todo. Mas a despesa que ficou ali em dezembro, eu não posso passar para janeiro, eu não posso passar para o ano seguinte. Então, ela morre ali em dezembro, ok? E como é que eu calculo o imposto? Então, o imposto é calculado da seguinte forma. Os rendimentos recebidos, claro, os rendimentos sujeitos ao Carnê-Leão, menos as deduções contribuição previdenciária oficial, dependentes, pensão, as deduções do livro caixa, tudo isso são as deduções. Então, eu encontro a base de cálculo do imposto. E aplico sobre essa base de cálculo do imposto a alíquota da tabela progressiva do imposto de renda. E chego ao imposto a pagar. Eu estou falando desse cálculo aqui para você conhecer o cálculo, mas o programa do Carnê-Leão já vai fazer isso para você automaticamente. Dificilmente você vai precisar fazer esse cálculo manual, ok? O próprio programa já faz todo esse cálculo aqui, não se precisa se preocupar. A alíquota, né, a tabela progressiva do imposto de renda, atualmente, né, em 2023, ela passou a ser essa aí. Então, até R$ 2.112, você está na faixa ali de isenção. Chama-se tabela progressiva, porque vocês podem ver que assim os valores vão aumentando, a alíquota vai aumentando também. Então, por isso é que ela é chamada de tabela
progressiva. O recolhimento do imposto ele é feito por meio de DARF, né? E deve ser feito até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento do rendimento. O próprio programa, né, o aplicativo lá, Carneleão Web, emite esse DARF. O pagamento em atraso está sujeito a uma multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. E também juros de mora, a taxa Selic, exceto no mês do pagamento, em que os juros é de 1%. Então, por exemplo, se eu tiver 4 meses de atraso, então eu vou aplicar a taxa Selic daqueles 3 meses em 3 meses, e naquele mês do pagamento, no 4º mês de atraso, eu vou aplicar os juros de 1%. Ok? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e acione o sininho para você poder receber notificações de novos vídeos. Deixe um comentário, uma crítica, uma sugestão de um novo vídeo ou até mesmo uma pergunta que eu vou responder o mais rápido possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Tributário na Prática, que no caso vai ser a segunda parte dessa aula. Te vejo lá.